No dia 28 de dezembro de 2023, lançou no cinema de todo o Brasil o filme Mamonas Assassinas. O filme mostra toda a trajetória da banda desde alguns meses antes da formação do grupo até o momento do trágico acidente que ceifou a vida dos 5 membros. Mas você sabia que eles previram as suas mortes? Os jovens Dinho, Júlio, Bento, Sérgio e Samuel, que criaram a icônica banda Mamonas Assassinas, que conquistaram o Brasil com suas músicas irreverentes, com um humor debochado e inteligente, sabiam que sua carreira seria meteórica e com um final trágico. Oi gente, meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje, vamos conhecer a história da banda Mamonas Assassinas. Eu já falei um pouco do acidente que vitimizou todos os integrantes da banda no vídeo Famosos que Morreram em Acidentes. Eu vou deixar este vídeo no final deste vídeo aqui para vocês assistirem. Mas primeiro, assista esse vídeo, já senta aí o dedo no like, se inscreve se você não for inscrito. E time, eu preciso da ajuda de todos vocês para fazer esse canal dar certo. Então vamos engajar o vídeo, é só dar um like, é de graça, eu nunca te pedi nada, vai... Por favor, já curtiu? Já se inscreveu? Bom, bora lá! Bom, além de falar um pouco sobre quem foram os Mamonas Assassinas, eu também vou falar sobre as bizarras premonições que alguns integrantes da banda tiveram sobre a morte deles, e a impressão que eu tenho é que todos eles sabiam que a carreira deles seria meteórica. O termo meteórico, gente, pode ser usado para descrever algo que é rápido e passageiro, como um sucesso meteórico, ou seja, eles sabiam que seria rápido e passageiro. Passageiro foi somente para os integrantes que infelizmente faleceram precocemente, mas já as suas músicas e suas apresentações continuam eternas para todos nós. Mamonas Assassinas foi uma banda brasileira de rock formada em Guarulhos em 1995, originada de uma outra banda chamada Utopia. A banda ficou famosa por suas composições que conciliavam pop rock com gêneros musicais populares como sertanejo, heavy metal, pagode romântico, o estilo vira, forró e também, é claro, por suas apresentações irreverentes e excêntricas. Tudo isso junto fez o grupo estourar no Brasil e no mundo, afinal tem brasileiro em todo lugar, com o estilo rock cômico, gênero antagônico ao rock alternativo que os seus integrantes cantavam no repertório da banda Utopia. A banda infelizmente teve uma curta trajetória, foram poucos meses, pois em 1996, devido a um acidente aéreo de comoção nacional, todos os membros da banda, que era o Dinho no vocal, o Júlio Hasek no teclado, percussão e vocais, Bento Rinotto na guitarra, o Samuel Reoli no baixo e o Sérgio Reoli na bateria. Todos eles morreram quando a aeronave que eles estavam com destino a Guarulhos se chocou contra a Serra da Cantareira e todos faleceram. Em seus pouco mais de 8 meses de trajetória, eles gravaram um único álbum de estúdio. O álbum se chamava Mamonas Assassinas, lançado em junho de 1995 e que vendeu mais de 3 milhões de cópias no Brasil, feito aí que lhes rendeu um certificado de disco de diamante. 2 músicas desse disco, A Vira Vira e Pelados em Santos, foram incluídas entre as 10 canções mais ouvidas do país no ano de 1995. A banda foi uma das pioneiras do gênero do rock cômico no Brasil e continua sendo celebrada e influenciando o cenário nacional da música mesmo muito tempo após o seu fim. Atualmente, o seu único disco lançado prevalece como um dos 10 álbuns mais vendidos do Brasil em todos os tempos. Mas como eu disse para vocês, a banda não se chamava Mamonas Assassinas, eles começaram com a banda Utopia. Na verdade, como Utopia que eles começaram a fazer suas primeiras apresentações, mas inicialmente a banda se chamava Ponte Aérea. Olha aí, gente, o primeiro nome da banda já tem a ver aí com o triste fim deles. A banda fechou com o nome Utopia e os primeiros integrantes da banda eram o Sérgio Reoli, que era o baterista, e o Bento Rinotto como guitarrista. Os dois queriam criar uma banda de rock. O irmão do Sérgio, o Samuel, ele gostou da ideia de formar uma banda e entrou aí como baixista. Mas antes aí de entrar pra banda, o Samuel ele não se interessava muito por música. Sabe o que ele amava fazer, gente? Ele amava desenhar aviões. Olha só como o avião sempre estava presente na vida deles, sem contar que todos moravam em Guarulhos, aonde fica um dos principais aeroportos do Brasil. Bom,
de 1989, com estes 3 integrantes, a banda estava formada com baixo, guitarra e bateria. Os 3 formaram o grupo Utopia, especializado em covers de grupos como o Traje a Rigor, Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, entre outras. A banda Utopia passou a se apresentar na periferia da Grande São Paulo e durante um show realizado em julho de 1990 no Parque Secap, um conjunto habitacional aí de Guarulhos, o público pediu que o trio cantasse a música Sweet Child O' Mine, da banda americana Guns N' Roses. Como eles aí não conheciam a letra, eles falaram que se alguém da plateia soubesse cantar, poderia subir no palco. E adivinha aí quem sabia e levantou a mão? O Dinho. O Dinho, na verdade, se chama Alexander Alves. Ousado como sempre, ele se candidatou a subir no palco e cantar, mas ele sabia a letra? Não. Pelo menos ele não sabia a letra inteira. Então aí no Embromation ele cantou e fez o público dar boas risadas. E foi assim, com sua performance escrachada, que garantiu a ele o posto de vocalista da banda Utopia. O Dinho, ele era amigo do Júlio, que era tecladista. Então ele convida ele para ingressar junto com ele na banda Utopia. Com essa formação, a banda continuou tocando em locais pequenos em São Paulo e região. O começo, para todos, né, gente, é sempre muito difícil. Em uma das entrevistas, o baterista Sérgio Reoli revelou que os melhores shows para a banda Utopia eram os beneficentes, porque assim, eles não ganhavam dinheiro, mas eles também não gastavam, então é por isso que eles gostavam desse tipo de show. O Sérgio também, em uma entrevista, ele conta que eles foram fazer um show no interior e que eles chegaram a dormir no próprio palco, já que o dinheiro mal deu para pagar a Kombi que eles alugaram para conseguir ir fazer o show. E ainda para ajudar na volta, o Dinho, ao tentar impressionar uma menina dirigindo a Kombi, ele quebrou a caixa de marchas, bem a cara do Dinho dar uma dessas, né, gente? Em 1992, a banda conheceu o Rick Bonadil, que é um famoso produtor musical, que recebeu, gente, o apelido de Kreuzebeck. Sim, ele é o Kreuzebeck. E, gente, eu preciso contar pra vocês como que esse apelido surgiu. O nome Kreuzebeck acabou sendo utilizado pela banda em algumas músicas, tendo se tornado, na verdade, um personagem nas narrativas dos Mamonas. Segundo o relato, né, do produtor da época, o Rick Bonadil, o estúdio de gravação que eles utilizavam era compartilhado com uma banda de forró, cujo sanfoneiro atendia pelo nome de Brezequeba. Brezequeba, gente, muito difícil. A presença desse grupo na mesma atmosfera ali criativa que os Mamonas gerava aí uma interação um tanto peculiar. Dinho, carismático vocalista, né, teve a ideia de incluir na gravação uma brincadeira ali no final da gravação da música, que era a música Uma Arlinda Mulher, e o plano era falar um monte de bobagens de forma assim aleatória, enquanto o volume ia sendo diminuído pelo produtor Rick Bonadil. O ponto alto disso tudo foi quando o vocalista, o Dinho, resolveu mencionar o produtor, o Rick, como Brezequeba, que era o nome aí do sanfoneiro da banda de forró. Mas o Dinho, sendo o Dinho, se embaralhou e pronunciou: a canção está acabando e o Kreuzebeck está abaixando ali o volume. E após essa fala, é possível ouvir na canção muitas risadas, evidenciando o momento descontraído do grupo e a criação aí do apelido do Rick como Kreuzebeck. Gente, eu amo que no início da música 1406, eles começam assim: atenção, Kreuzebeck, ao top de 4 já vai, já vai! Atenção, Kreuzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! E era dessa forma, gente, que começava a primeira música do CD que eles gravaram como Mamonas Assassinas. E essa é uma memória, assim, eterna na minha vida. Esse começo, assim, já me arrepiava, porque era a primeira música do CD, eu tinha um CD na época, e era assim que começava e... sério, me arrepia. Gente, eu nem imaginava que o Kreuzebeck era o produtor e ele falava com o produtor igual aquelas bandas de forró normalmente falam com o sanfoneiro, sabe? É muito hilário. Normalmente as bandas, né, sempre mexem com o sanfoneiro. Ô, sanfoneiro, toca o som, sanfoneiro. E aí ele abaixa o som, Kreuzebeck, sabe? Ele meio que usou esse bordão do sanfoneiro com o produtor e...
gerou, gente, aí esse nome, esse apelido que virou, assim, sensação nas músicas deles. Bom, eu fiz aqui um parêntese aqui na história pra falar do Cleusebeck, mas vamos voltar aí pra cronologia da história. Aos poucos, os integrantes começaram aí a perceber que as brincadeiras e canções de paródia que faziam nos ensaios pra se divertirem eram mais bem recebidas pelo público do que os covers e canções sérias aí, né, que eles cantavam. Gradualmente, eles foram apresentando nos shows algumas paródias musicais com receio aí da aceitação do público, mas o público aceitou muito bem as canções escrachadas. Dessa forma, eles passaram a adotar o perfil cômico pelo qual ficaram aí mais conhecidos. Uma história muito interessante sobre a banda também, enquanto eles eram aí a banda Utopia, é que eles sonhavam muito em se apresentar no Tomeuzão, que era aí o principal ginásio da cidade de Guarulhos, onde sempre tinha show de artistas grandes. E um dia, o Dinho e o Júlio, eles foram pedir para um dos funcionários do ginásio se eles poderiam fazer a abertura do show do Guilherme Arantes, que ia ter por lá. E esse funcionário, gente, respondeu para eles que aquele local era um ginásio para grandes bandas e não para uma bandinha. O Dinho, ele ficou muito chateado, discutiu com esse cara, né, e disse que no futuro eles seriam chamados para tocar no ginásio a pedido da própria prefeitura. Bom, após perceberem que o público gostava muito da zoeira que eles faziam, eles resolveram adotar esse perfil mais cômico e pediram para usar o estúdio do Rick Bonadio para gravar uma fita demo com 2 canções que eles falaram que iam usar como uma zoeira assim num churrasco que eles iam fazer. Rodrigo Castanho, que também é produtor e técnico de masterização, foi quem acompanhou eles aí durante a gravação que ocorreu em uma madrugada do mês de outubro de 1994. Os músicos gravaram as faixas Pelados em Santos e Robocop Gay. Segundo aí o produtor Rodrigo Castanho, boa parte das letras foram criadas naquele momento mesmo enquanto eles estavam gravando. Uma curiosidade é que a canção Robocop Gay começou a ser escrita em setembro de 1994 sob aí uma encomenda para um showmício. Quem aí lembra dos showmícios, gente, que hoje é proibido, mas antigamente os candidatos a cargos políticos faziam esses showmícios, né? Ou seja, era uma junção de show com comício e muitas bandas e cantores ficaram conhecidos graças aí a esses tipos de show. Enfim, mas aí eles gravaram essas 2 músicas e na manhã do dia seguinte, o Rodrigo Castanho, que foi o produtor que acompanhou eles durante a gravação, se encontrou com o produtor Rick Bonadio e elogiou as canções, dizendo que havia dado risada a noite inteira. O Rick Bonadio, então, escutou as faixas e adorou as canções. Segundo o próprio, a coisa mais engraçada que ele já havia ouvido na vida. Ao ouvir a primeira faixa, Rick imaginou que ela poderia ser a primeira canção de trabalho da banda e ele disse para eles continuarem nessa linha e gravar esses tipos de música. Rick sugeriu que a banda fizesse uma mudança radical, mudar o perfil da banda, mudar as composições das músicas para aquele novo estilo e também mudar o nome da banda. Os nomes sugeridos pelos próprios músicos foram Um Rapá da Zé, Tangas Vermelhas, Coraçõezinhos Apertados e Os Cangaceiros de Teu Pai. Então, o baixista Samuel sugeriu Mamonas Assassinas do Espaço. Todos amaram, mas tiraram do espaço, ficando somente Mamonas Assassinas, porque ficava menor aí o nome um pouco mais curto. Além do nome, como a banda passou a adotar uma via mais cômica, os integrantes trocaram seus figurinos, que passou a ser menos rock and roll e mais caricato. A partir da mudança de perfil, eles passaram a sempre se apresentar vestidos de chapolim colorado, de presidiários, com bonés extravagantes e cabelos pintados, e claro, com uma postura mais brincalhona no palco. Uma nova gravação da fita demo foi feita, a música Mina ficou mais pesada e passou a ser chamada Pelados em Santos. Robocop Gay ganhou uma versão mais com mixagem e a música Vira Vira foi gravada pela primeira vez. A banda então enviou essa fita demo com essas 3 canções, Pelados em Santos, Robocop Gay e Vira Vira, para 3 gravadoras, entre elas a Sony Music e a EMI. Rafael Ramos, que é baterista da banda Baba Cósmica e filho do diretor artístico da EMI, João Augusto Soares, gostou tanto da sonoridade da banda que insistiu na contratação deles. O Rafael, ele costumava dar dicas para o seu pai, né, sobre novas bandas que enviavam suas canções para as gravadoras. Ele mostrava o que tinha de novo aí e ele indicou muito pro pai dele contratar os Mamonas. Num primeiro momento, João Augusto Soares, da gravadora EMI, né, se negou a assinar com a banda, mas Rafael insistiu e conseguiu que em 7 de abril de 1995 seu pai fosse aí a assistir um show da banda. Conforme relata o livro
livro Mamonas Assassinas, blá blá blá, a biografia autorizada, quando João Augusto de Macedo Soares, vice-presidente da gravadora EMI, seu filho Rafael e o produtor independente Arnaldo Sacomani, enfim chegaram à boate Lua Nua, que era onde eles iriam se apresentar, o lugar estava vazio, mas aí após assistir o show, imediatamente João Augusto assinou o contrato com os meninos do Mamonas Assassinas. Porém, antes de gravar o disco, surgiu um problema. A EMI queria pelo menos 10 canções para o CD e a banda mentiu dizendo que eles já tinham 7 canções e que em uma semana eles iriam conseguir compor as 3 músicas que faltavam. Mas, na verdade, eles só tinham aquelas 3 músicas que eles tinham enviado para a gravadora na fita demo. Eles só tinham aquelas 3. Mas, gente, em apenas uma semana, eles conseguiram compor 12 canções, totalizando 5 a mais do que o mínimo exigido pela gravadora. Olha como eles eram demais, olha o talento dessa galera, gente. Em maio de 1995, a EMI mandou todos os integrantes para Los Angeles, nos Estados Unidos, para gravar o seu único disco. Inicialmente, o álbum seria lançado com 15 canções, porém, uma delas não foi lançada. A canção Não Peide Aqui Baby, paródia da canção Twist and Shout dos Beatles, foi censurada devido à grande quantidade de palavrões. As letras das canções do grupo geralmente continham críticas sociais. Em Robocop Gay, o Dinho e o Júlio Hazek criticavam os preconceitos contra a homossexualidade. Já na canção Mundo Animal, o vocalista faz referência à caça das baleias e caracterizam o homem como cruel. A banda também se mostrou contra as propagandas exageradas na música 1406, que refere-se a um número de televendas da época. Quem é jovem nem sabe o que era televendas, né? Vai pesquisar no tio Google. Rick Bonadio, que como eu já disse, né, como eu contei pra vocês, foi apelidado de Kreuzebeck, ficou responsável por gravar, lançar os músicos e também vender os seus shows. Após eles gravarem o disco, que foi lançado no dia 23 de junho de 1995, a banda ainda assim passou despercebida nas lojas. Porém, no dia seguinte, quando a 89 FM, a rádio rock, tocou a canção Vira Vira, o álbum ganhou reconhecimento pela mídia e foi o disco de estreia que mais vendeu no Brasil. Apesar de letras politicamente incorretas, os Mamonas Assassinas fizeram um tremendo sucesso entre todos os públicos, incluindo o público infantil. Com um estrondoso sucesso comercial, eles saíram em uma turnê, se apresentaram em programas como Jô Soares 11:30, Domingo Legal, Programa Livre, Domingão do Faustão e Xuxa Park. Quem não lembra aí desses programas icônicos e de assistir assim todo final de semana a banda nesses programas. Em fevereiro de 1996, eles foram destaque da capa da Billboard em reportagens sobre as inéditas vendagens do disco de estreia. E foi aí, gente, que no dia 6 de janeiro de 1996, eles tocaram, sabe aonde? Sim, senhoras e senhores, no Tomeuzão, em Guarulhos, aquele lugar que era o sonho da banda Utopia tocar, mas que anos atrás haviam os rejeitado. E este show ficou marcado por conta da banda de abertura dos Mamonas. Gente, sabe quem abriu o show pra eles? Foi a banda Utopia. Sim, gente. Eles mesmos se vestiram de acordo com a banda Utopia e tocaram músicas do antigo grupo, realizando assim o desejo deles de anos antes. Vocês têm noção disso? Que eles se realizaram ali, mostrando que a banda Utopia também poderia tocar ali, que eles eram bons para estar ali. Então, eles mesmos abriram o show deles mesmos, entende? Gente, isso é muito, muito emocionante. E tem aí um momento durante o show, né, que o Dinho, ele senta no palco e em um tom de desabafo, ele manda uma mensagem energética, repleta de energia positiva e críticas àqueles que não acreditaram no seu trabalho, dizendo que nunca se deve deixar de acreditar nos seus sonhos, pois ele e os demais integrantes sempre quiseram se apresentar ali, porém, tinham sido rejeitados. É impossível você chegar até aqui. Manda eles pra puta que pariu. É possível sim. É possível vocês, cada um de vocês que estão aqui hoje, é possível realizar
desse disco. A gente hoje é os artistas número 1 do Brasil. É o que mais faz show. É o que mais faz show. É o que mais ganha dinheiro. É o que mais está na mídia. E nós continuamos de Guarulhos. Nós não somos de São Paulo. Nós não somos de nenhum lugar. Nós somos a banda Mamonas Assassinas de Guarulhos. O nome dessa cidade pelo Brasil afora. E nós vamos levar o nome dessa cidade para o exterior também. Porque a gente ainda é daqui. O sucesso não sobe na cabeça das pessoas, não. Sobe no sucesso na cabeça das pessoas fracas. Nós não somos pessoas fracas, não. Se a gente fosse fraco, a gente tinha desistido há 5 anos atrás, quando as pessoas diziam que a gente não ia chegar aqui. E nós estamos aqui, caralho! O impossível não existe! Tudo é possível quando vocês querem! Acredite em vocês! Vocês têm força! E quando a música começar, todo mundo pulando junto com a gente! A apresentação recebeu um público de 18 mil pessoas. Um juiz não queria deixar as crianças entrar, mas tanta gente protestou que ele liberou depois. Disse aí a Ana Paula Razek, que é irmã do Júlio. Devido ao sucesso midiático em 1995 e 1996, os Mamonas Assassinas triplicaram a audiência das emissoras em que eles se apresentavam. Como consequência disso, existia briga entre as emissoras para trazer os músicos aos programas, gente. Segundo aí o Rick Bonadil, a Rede Globo tentou contratá-los por 3 anos exclusivos, mas a gravadora EMI, por considerar que isso iria atrapalhar os seus negócios, barrou, não deixou aí fechar com a Globo. Na época que eles fizeram inúmeros shows, eles foram apelidados de rolo compressor devido ao distanciamento de outras bandas que escolhiam não tocar na cidade onde os Mamonas Assassinas se apresentariam. Consequência aí da relevância do grupo na época. Então, gente, imagina, os artistas não queriam ir para a cidade que eles iriam tocar porque sabiam que não ia conseguir concorrer com os caras. Por isso aí eles foram apelidados de rolo compressor. Pensa, quanto eles eram estourados no Brasil. Bom, mas agora chegamos no fatídico dia 2 de março de 1996, que foi quando a carreira meteórica da banda chegou ao fim. Enquanto eles voltavam de um show que eles fizeram em Brasília, o jatinho Learjet em que eles viajavam se chocou contra a Serra da Cantareira às 11h16 da noite numa tentativa de arremetida, matando todos os que estavam na aeronave. O avião chegou, gente, desestabilizado, ele não estava da forma correta que ele deveria estar para pousar, ele estava desalinhado, estava numa velocidade maior do que ele deveria estar e também estava com a altitude errada. Ele estava acima da altitude correta. Enfim, assim, a aproximação para o pouso estava completamente errada. E devido a isso, então, o piloto decide arremeter, mas quando ele avisa a torre de controle que ele iria arremeter, ele já estava arremetendo. E infelizmente ocorreu uma série de erros de comunicação entre eles, né, entre o controlador e a aeronave. O controlador pede para ele seguir para o aeroporto de Congonhas, pois tinha outros aviões que iriam pousar em Guarulhos e a arremetida aí do jato fez tipo como se ele tivesse perdido a vez de pousar. Algo tipo assim, sabe? Como ele arremeteu, ele perdeu a vez e aí eles mandaram eles irem pro aeroporto de Congonhas, porque estavam chegando mais 2 aviões para pousar. Mas sobre a causa, assim, certinho da queda do avião, vocês podem assistir em um vídeo que o Lito do canal Aviões e Músicas fez. Eu sempre falo deste canal para vocês aqui, porque eu realmente admiro muito o trabalho do Lito. E eu vou deixar o vídeo dele no primeiro comentário fixado, aonde o Lito explica, gente, certinho como tudo aconteceu. Afinal, ele tem propriedade para falar sobre o assunto, então eu vou deixar essa parte para ele explicar certinho para vocês. Mas o que acontece basicamente foi uma sucessão de erros. O piloto estava operando em condições visuais, só que, gente, eram mais de 11 horas da noite. O que você enxerga à noite lá em cima? E falar que ele estava operando em condições visuais? Tinha como?
Então, infelizmente, o avião se choca contra a Serra da Cantareira. Então, nessa arremetida, porque ele entrou de forma incorreta para pousar, ele percebe que ele estava da forma incorreta, ele arremete, só que primeiro ele arremete e depois ele comunica. Devido a isso, mandam ele para Congonhas e ele fala que ele tá operando em voo visual. E aí, ao seguir as coordenadas para fazer a arremetida, ele infelizmente não tinha como operar, né, em condição visual, não dava para enxergar nada. Então ele bate de frente com a Serra da Cantareira, achando que tava andando assim, gente, no nada, mas não, tinha uma montanha na frente deles. Logo após a informação do jatinho sumir do radar, o controlador de voos de Congonhas, porque o aeroporto de Guarulhos já tinha passado a comunicação de pouso para o aeroporto de Congonhas, então ele pede atualizações sobre o status da aeronave, mas ele não teve retorno. Logo após isso, o controlador percebe que algo estava errado, então ele pede para um avião da Varig, o Varig 854, que estava se preparando para pousar em Congonhas, tentar contato com o Learjet, com a esperança de que o erro de comunicação fosse só entre Congonhas e o jato. Porém, após o piloto da Varig 854 também não receber nenhuma resposta, o operador de Congonhas informa a situação de emergência para as autoridades locais. O piloto da Varig 854 também informa ao operador que em sua aproximação ele conseguiu observar uma nuvem de fumaça densa e preta na Serra da Cantareira, algo que aumentou a preocupação aí do controlador. Bom, eles infelizmente constataram que aquela fumaça era do acidente do jato com a Serra da Cantareira. Horas após a colisão, as equipes de resgate dos bombeiros conseguiram chegar ao local do acidente, um ponto complicado de acesso na Serra da Cantareira, onde eles encontraram todos os ocupantes da aeronave já sem vida. O difícil acesso ao local atrasou o resgate, que só ocorreu no dia seguinte. O acidente causou uma forte comoção popular, o que levou cerca de 100 mil pessoas a participarem do cortejo fúnebre dos membros da banda. A maioria das vítimas ficaram irreconhecíveis e os bombeiros chegaram a resgatar partes dos corpos num raio de 100 metros mata adentro. Inclusive, tudo isso foi fotografado e vocês encontram facilmente isso na internet, a foto dos corpos de todos eles. Se vocês tiverem interesse em ver esse tipo de imagem, é só vocês pesquisarem no Google. O enterro ocorreu no dia 4 de março de 1996, no cemitério Parque das Primaveras, em Guarulhos, e infelizmente a maior banda de todos os tempos se encerrava naquele dia. Como eu disse pra vocês, os integrantes dos Mamonas Assassinas sempre tiveram uma certa relação com aviões e isso é bem bizarro, pois eles até chegaram a prever o acidente. A relação do grupo com aviões me intrigou bastante e eu vou falar algumas delas aqui pra vocês. Como eu já disse, quando adolescente o Samuel ele costumava desenhar aviões. No final dos anos 80, como eu já disse, né, o Sérgio, o Bento e o Samuel formaram a banda Ponte Aérea, que depois se tornaria Utopia, né, mas primeiro foi Ponte Aérea, é o nome da banda. Todos os integrantes do grupo moravam perto do Aeroporto Internacional de São Paulo, o aeroporto de Guarulhos. No único disco que o grupo Mamonas Assassinas gravou, há um agradecimento, gente, a Santos Dumont, abre aspas, por ter inventado o avião, senão a gente ainda tava indo mixar o disco a pé. Fecha aspas. Foi a frase que eles usaram aí no agradecimento, né? Quando eles foram aí gravar o disco lá nos Estados Unidos. Então, falar do avião, falar do Santos Dumont é muito doido. Outra coisa muito doida, gente. A mãe de Ná. Quem lembra da icônica mãe de Ná? Nem sei se essa mulher tá viva ainda. Vou pesquisar e eu boto pra vocês se ela ainda está viva aqui pra vocês. Mas ela era uma médium, acredito que médium deva ser o nome. É muito famosa, assim, nessa época da década de 90, icônica da década de 90, né? E ela previu que a banda sofreria um acidente e, infelizmente, a previsão dela estava correta. Um trecho, né, da canção 1406 cita um avião e o trecho é: você não sabe como parte um coração, ver seu filhinho chorando, querendo ter um avião. Durante uma entrevista ao Top 20 da MTV, na época, comandado pela apresentadora Cuca Lazarotto, Dinho afirmou que os Mamonas Assassinas não lançariam um segundo disco. Vamos falar desse primeiro e tão bem sucedido álbum. Ele disse: vamos fazer um show no interior e nós vamos de monomotor. Você já ouviu falar em La Bamba? Vai pegar o monomotor também? A gente vai agora tocar no
no interior a gente vai de monomotor. Não, eu quero falar sério, João. Esse álbum foi me... Dinho, gente, nessa frase ele faz referência ao cantor norte-americano Ritchie Valens, conhecido pela canção La Bamba, morto em um acidente aéreo em 3 de fevereiro de 1959. Olha ele citando aí um cantor que tinha morrido no acidente aéreo, então, tipo, a gente não vai continuar. Você não viu o que aconteceu com o cara do La Bamba? Tipo, muito doido. Em algumas oportunidades, o vocalista chegou a assumir o lugar do copiloto durante as viagens do grupo, chegando a levantar a hipótese de que o Dinho estava ao lado do piloto na cabine do avião durante o acidente, no lugar do copiloto. Isso foi muito comentado na época, não ficou provado isso, porque, né, os corpos eles se espalharam, mas era um grande boato da época de que o copiloto, porque a interação de piloto e copiloto, a junção de tudo isso foi o que ocasionou o acidente. A primeira vez que me deixaram pilotar foi o Bandeirantes. Aí era muito legal que ele me ensinava a falar e eu ia falar com os caras, né? Aí eu ficava fazendo aquela voz igual do jeito lá. Aqui é papatã, sei lá o que, sei lá o que. Os caras do outro lado, querendo rir, não podia. Então, por conta disso também, que eles acreditavam que era o Dinho que estava como copiloto, porque ele já tinha feito isso em outros voos. E ele não tinha registro, ele não tinha curso, né? Então, essa foi uma possibilidade muito comentada na época e que gerou muito bafafá, muito burburinho, mas não ficou provado que era ele. Não teve, né, como provar. Acho que não tinha caixa preta, se eu não me engano. A aeronave, né, que era uma aeronave pequena. Outra curiosidade aí, o ajudante de palco Isaac Souto, que é ex-coveiro e primo do Dinho, não era pra estar no avião, mas ele pediu pra trocar de lugar com André Oliveira de Brito, conhecido como Ralado, um faz-tudo aí dos músicos. Então, o faz-tudo sobreviveu e o primo ex-coveiro do Dinho morreu no acidente. Em uma entrevista dada em 1996, o Sérgio, ele disse: o avião em que costumávamos viajar caiu em Brusque, Santa Catarina, em novembro. Morreram 3 pessoas. Foi falha humana. Então ele conta aí, ele relata que o avião que eles usavam, que eles já tinham usado, né, para fazer shows, tinha caído e 3 pessoas tinham morrido. Então era algo próximo ali deles, né? Imagina um avião que você estava usando constantemente, outra pessoa foi usar e ocorreu o acidente. Na mesma entrevista, o Dinho falou que eles iriam para Portugal e talvez eles não voltassem. E não deu tempo para eles se apresentarem lá. Logo depois desse show, seria o último show deles aqui no Brasil. Eles iriam fazer uma turnê em Portugal e essa turnê infelizmente não aconteceu. No dia 2 de março de 1996, o próprio dia do acidente, o Júlio disse, gente, um amigo cabeleireiro, que ele havia sonhado com um acidente de avião. O depoimento foi gravado e teve muita repercussão na época. Eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. No show de sábado em Brasília, os Mamonas anunciaram que aquela seria a última apresentação no Brasil e foi realmente o último show da vida deles. Provavelmente ele deve ter dito no sentido de porque eles iriam para Portugal, né? Mas ficou muito relacionado talvez como uma premonição dele dizendo que seria o último show deles aqui no Brasil. Pouco antes do Dinho embarcar, né, nesse avião a caminho da morte, infelizmente, um amigo lhe disse que ele iria arrebentar em Portugal. E o cantor respondeu: vou arrebentar a cabeça. Por que essa frase, gente? Um amigo, né, falando, ó, tipo, eles estavam indo pro último show, que seria em Brasília, depois eles iriam pra turnê em Portugal. E esse amigo fala, né, tipo, dando um incentivo, olha, vocês vão arrebentar lá em Portugal. E o Dinho responde: eu vou arrebentar a cabeça. E, gente, no acidente, o Dinho teve a cabeça rachada ao meio. Que dizer, coincidência? Não sei. Esse avião quase caiu na selva amazônica, porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro? A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. Bom, gente, essas foram as principais previsões que antecederam a morte de todos da banda. Pensando nisso, é tudo muito bizarro, parece que tudo estava interligado. Você não é o Dinho dos Mamonas? Eu era. E assim, eu sempre senti no meu coração que eles nasceram pra ser isso, ser esse fenômeno. A missão deles era essa e Deus quis que eles conhecessem o auge, chegasse aonde eles sempre sonharam, mas sabemos que essa carreira é muito complicada. Se manter em alta e manter o fenômeno que eles eram,
talvez pudesse trazer um pesar para a vida deles. E Deus não quis isso. Eles eram pessoas, assim, muito boas. Deus não queria que eles sofressem com a pressão desse mundo dos artistas, que tanto adoece as pessoas. Mas, gente, esta é a minha opinião. Foi isso que me confortou desde aquele dia 2 de março de 1996. Eu tinha apenas 8 anos, mas eu era muito fã deles e falei pra mim mesma que Deus amava eles demais e quis eles perto dele. Enfim, era o que eu dizia pra mim mesma, pra me confortar. Me conta aqui nos comentários se você era fã da banda ou se você pelo menos é da época dos Mamonas Assassinas. Afinal, a geração pós-1996 não chegou a conhecer a banda. Me conta também se vocês vão assistir ao filme. Eu vou assistir ainda esta semana. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da forma como eu contei essa história. Um beijo. Tchau.